assusta às vezes. O que nós precisamos entender, de Jesus falando, é que quando a gente olha para tudo isso, o nosso olhar como cidadão, escuta isso, o nosso olhar como cidadão que somos, o nosso olhar como seres humanos que somos, onde a informação que está nos chegando aqui no Brasil, aqui em Macaé, né? Louvado seja o nome do Senhor pela esta globalização tecnológica que nos permite ter esse acesso, né? A gente precisa entender algumas coisas. E quando chega essa notícia lá da Itália, onde muitas pessoas estão morrendo, onde as prioridades estão sendo para os mais novos, pessoas de 80 anos não está tendo muita atenção e acabam morrendo, o nosso olhar como ser humano, se isso não doer em mim, que ser humano eu sou? Se isso não doer na minha alma, não partir o meu coração, não me levar até as lágrimas, mesmo que ela não escorra no físico, mas escorra na alma, que ser humano eu sou? Que cristão eu sou? Eu não estou criticando ninguém aqui, eu estou fazendo uma pergunta até retórica, né? Que cristão eu sou? Eu preciso sentir isso, mas como cristão daquele o qual espera a vinda de Jesus, eu tenho que entender que esta placa chamada coronavírus está me informando que a vinda de Jesus está próxima. Eu preciso entender que todas essas coisas terríveis que estão acontecendo no mundo afora são outdoor, à beira do caminho, me dizendo, olha, você está chegando ao final. Uma coisa que a gente às vezes esquece, como servos de Deus, a gente esquece que nós, cristãos, que aceitamos Jesus, e fundamentalmente quando ele próprio, Jesus, disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. A gente às vezes esquece que nós entramos em Cristo pela porta chamada Cristo, sendo Ele a própria porta e sendo Ele o próprio caminho, e nele caminhamos. Se existe o caminho para o céu, é porque existe alguém que caminha nesse caminho. Quem caminha neste caminho é a igreja de Cristo. E nós estamos caminhando no caminho, mas todo caminho tem um destino, meu amado. Ele falou, ninguém vem ao Pai, ou ninguém chegará a Deus se não entrar nesta porta e caminhar nesse caminho chamado Cristo. E a gente vai estar chegando ao final não de uma maneira bruta, não de uma maneira sem avisar, porque Jesus falou, olha, estes sinais estarão mostrando para vocês que o fim do caminhar está próximo. Então quando eu olho para essas peças, quando eu olho para essas pragas, quando eu olho para as circunstâncias do mundo, quando eu olho para essa sorte de podridão, de nojeira que o mundo se encontra hoje, tanto de aspecto de caráter, quanto de forma terrível no modo geral, é um apontamento nas placas à beira deste caminho chamado Cristo, que eu estou chegando ao fim da minha caminhada, estou chegando ao meu destino. Queridos, todos vocês que estão me assistindo nesta live, eu quero falar para você. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em parar, se você está pensando em largar tudo, se você está pensando em viver a vida de forma, como diz abre aspas, um poeta pagodeiro que tem por aí, né, dizendo, deixa a vida me levar, eu vou lhe dizer uma coisa. Pense mais uma vez, saiba, dá uma olhadinha, vê se Deus não está chamando a tua atenção, como ele chamou a atenção de Israel através de Joel. Dá uma olhadinha, vê se o Senhor não está te sacudindo um pouquinho, dizendo acorda. E é porque o sacudir de Deus às vezes é tão forte que a gente acha que Ele está nos matando. E na verdade não está. Porque Deus, Ele é o Deus que preserva a vida, porque Ele é o doador da vida, sendo Ele a própria vida e o mantenedor da vida. Dá uma olhadinha. Então não pare de caminhar. Se as coisas estão ruins, se as pragas estão acontecendo, e eu vou lhe dizer que Deus guarda. Tem um louvor muito interessante que as pessoas gostam muito de cantar, mas na hora de viver o pau quebra, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se Deus quiser, Ele vai nos guardar e a gente vai passar. Se Ele não nos quiser guardar e a gente não passar, uma coisa é certa,
nós estaremos nos seus braços, nós estaremos juntamente com Ele, nós estaremos abraçados com Ele. Queridos, se a nossa maior esperança não for essa, de abraçar o Senhor Deus de Israel, alguma coisa está errada conosco, porque quem espera, espera alguma coisa. Nós estamos esperando quem? Jesus Cristo, e as informações e as placas estão dizendo que Ele está voltando. Eu não sei se tu tens muita paciência, mas a paciência é uma virtude daqueles que servem a Cristo. Pelo menos deveria ser, porque faz parte do frutificar do Espírito. Mas eu quero te falar uma coisa. A gente não espera outra coisa senão a volta de Jesus. E eu estava nesses dias olhando, quando eu falo nesses dias recentes, olhando a situação que nós estamos enfrentando com o coronavírus, né? Eu estava olhando, Senhor, o que falta para a tua volta? O que falta para que o Senhor se manifeste nas nuvens de glória? Eu quero te falar uma coisa com muita tristeza na minha alma. Estou falando com você. Eu quero te falar uma coisa com muita tristeza na minha alma. Tem muita gente que não crê mais que Jesus vai voltar. Tem muita gente que acha que isso já não é tão interessante assim. Mas, meu querido, a palavra de Deus ela é fiel, justa e verdadeira. O Senhor Deus, lá em Números, ele diz que Deus não é um homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Falaria Deus e não cumpriria. E Jesus falou assim também, olha, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Com certeza, Jesus está às portas, meus amados. E eu vou te falar uma coisa, não aprenda a conviver com o coronavírus, não aprenda a conviver com influência, não aprenda a conviver com a AIDS, não aprenda a conviver com o câncer, não aprenda a conviver com nada que venha trazer tragédia ao seu mundo. Não aprenda a viver com essas coisas. Nós não fomos levantados na terra para aprender a conviver com coisas nocivas à nossa vida, à nossa família, à nossa sociedade. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Postura daqueles que realmente discordam de tudo isso. Qual é a postura? Oração, dedicação, consagração, jejum, abdicar-se de coisas que afastam você de Deus. Isso quer dizer santificar ao Senhor a cada dia, para que a nossa oração seja uma oração de ousadia, de autoridade, de poder, de eficácia, e seja verdadeiramente uma forma de fazer valer a autoridade da igreja na terra. Muito interessante que com essa quarentena, né? E aqui eu quero começar a encerrar a minha live. Algumas pessoas postaram no Facebook, porque o Facebook é muito interessante, são muitos filósofos, né? Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos filósofos do Facebook. O muito interessante é que alguém colocou assim no Facebook, porque o templo pode ser fechado, mas não pode fechar a igreja. É uma verdade, tanto é que nós estamos aqui, ó, testemunhando da palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando da maior esperança da igreja, que é a volta de Jesus. Isso é uma pura realidade. E eu quero te dizer uma coisa, meus amados, que em detrimento a tudo isso, né, a todo esse caos que nos levou a estar nessa quarentena toda aí, né, tendo que ficar alguns isolados em hotéis, como alguns colegas, as informações que alguns colegas pastores no sul do Brasil por participar de uma convenção e tiveram que ficar presos no hotel, não puderam nem participar da convenção, nem puderam sair do hotel, vão sair para voltar para Macaé, para as suas cidades de origens, né? A gente vê que tudo isso tem acontecido e às vezes a gente fala, Senhor, que coisa triste, realmente humanamente é triste, mas eu vou te falar isso, irmãos, para aquele que está no ponto esperando Jesus voltar, é algo maravilhoso, glorioso e santo. Eu quero terminar falando para você uma coisa que eu sempre falo na Central. Compartilhar com você uma coisa que eu sempre compartilho ali na Central quando eu falo da volta de Jesus. O coronavírus funciona da seguinte forma, de forma profética. Eu não estou falando do ultraje, né, que ele traz
ao corpo, ao corpo humano. Não estou falando disso, não estou falando da sua forma letal, né? Eu estou falando de uma forma bíblica, escatológica até. Mais interessante, quando você sai aqui de Macaé e vai pela BR-101 para o Rio de Janeiro, quando você avista o Carrefour, né, à sua esquerda, né, você então percebe que a ponte Rio-Niterói está chegando. E você passa por aquele período ali que antigamente, agora nem tanto, mas antigamente fedia que só graça, porque dizem que ali tinha uma fábrica de sardinha. E quando você chegava ali, aquele cheiro horrível, você sabia, opa, estamos já quase chegando no Rio. Porque aquele era um sinal, aquilo era uma informação automática de que o seu destino estava chegando. Quando eu olho para o coronavírus, eu vejo que Jesus está às portas. Irmãos, independentemente da sua denominação, independentemente do seu posto eclesiástico, independentemente de qualquer coisa que você seja, é hora de darmos as nossas mãos, unirmos as nossas forças em oração. Eu entendo que nós temos diferenças e muitas, diferenças de critério, diferenças de pensar, diferenças denominacionais, diferenças litúrgicas, diferença de vestimenta. Nós somos diferentes em muitas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa. Jesus morreu pelos diferentes e convergendo nele todos nós, nos fez iguais uns aos outros, nos padronizando pelo solo do Calvário, porque o solo do Calvário não tem ninguém maior do que o outro. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não diz, não faz ninguém melhor do que o outro. Somos todos melhores, porque o melhor está dentro da nossa vida.